Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Quem sabe de repente você está aí, né, num horário, um fuso horário que o nosso, né? De repente você está aí em outro país, né? Como o pessoal, nossos amigos lá de Costa Rica, né? Que estão sempre aí na audiência do nosso canal, ok? Então, nós hoje vamos ministrar a palestra no dia, hoje é dia 22, e a gente vai aí palestrar sobre as aplicabilidades do provérbio 22, né? Para quem já acompanha o canal, nós estamos aí numa maratona de ministração de 31 palestras, né? 31 estudos relacionados às aplicabilidades dos provérbios, ok? Dos provérbios de Salomão, ou seja, o livro de provérbios escrito por Salomão, inspirado por Deus, né? Para nossa mudança de vida, ok? Então, como de costume, né? Como a gente tem a liturgia, para quem também já nos conhece, vamos lá, vamos fazer aquela leitura rápida e logo em seguida vamos começar a falar sobre as aplicabilidades de alguns versículos, não todos, mas alguns versículos que são assim fantásticos, coisas assim instantaneamente aplicáveis à nossa vida, ok? Então vamos ler lá. Capítulo 22 de Provérbios. Vale mais um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele com quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo e se aplicares todas elas aos seus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te saber hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes o pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhe tirará a vida. Não seja companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívida. Pois, se não tens com quem pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Olha que coisa fantástica, gente. Eu já li várias vezes.
várias e várias vezes. Essa não é a primeira vez que nós estamos lendo, né? Essa é a primeira vez que nós estamos lendo para aplicar a um canal, colocar um canal na internet, né? Divulgar, né? Massivamente, né? Mas assim, cada vez que eu leio, todos os dias quando eu leio essa palavra, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio o livro de Provérbios, eu fico encantado com as riquezas, sabe? Com as informações que a gente absorve, a direção que Deus quer dar ao homem, sabe? É coisa linda demais, gente. Eu fico assim, sabe? Muito agraciado. Primeiro por saber ler, né? Porque a gente foi para a escola, aprendemos a ler, escrever. Então, saber ler já é uma maravilha, né? Porque aí você não depende de ninguém para poder ter acesso a essas informações. E depois a gente percebe o quê? Que informação maravilhosa que a gente pode absorver. Em meio a tantos livros, tantas situações, tantas palavras, tantas frases de sabedoria, nós temos um livro escrito há mais de 2000 anos atrás. Temos um recurso aí, a palavra de Deus, que foi escrita há tantos anos atrás, tanto 1000 anos atrás, e que ainda hoje são informações cruciais para viver feliz, para viver, para ter uma vida funcional, para ter uma vida exponencial, ok? Então vamos lá, como de costume, vamos começar a trabalhar alguns versículos práticos e colocá-los em prática, ok? Então vamos lá para o primeiro versículo, refletir sobre esse primeiro versículo, que diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que a riqueza e o ouro. Gente, o que Salomão está falando aqui? O que Deus está usando a boca de Salomão para dizer? Tenha um bom nome e seja estimado, ou seja, seja admirado. Sabe? Tem gente que você fala o nome dela, você fala numa conversa, fala, você sabe quem é fulano de tal? A pessoa, vixe, sei, vixe, quem? Sei, nossa, sei quem é. Meu Deus do céu, que é distância. Sabe aquele nome que quando você fala, as pessoas têm repugnância. Existem pessoas que têm um nome tão ruim, tem uma imagem tão ruim, que só de falar o nome dela, você, né, já fica com urticária. Como nome de políticos, não vou falar aqui, né, para não dizer que eu sou de direita ou sou de esquerda, porque o objetivo não é esse. Mas tem nome de pessoas que só de você falar o nome dela, a pessoa já fica com raiva, né? Você fala o nome da pessoa e pronto, ali já cria uma confusão, ali a pessoa já começa, a pessoa vira pra você e fala, vixe, você acabou com o meu dia. Pelo amor de Deus. Você xinga, falasse um palavrão era menor do que você falar uma palavra dessa. Ok? Ou seja, tem pessoas que têm um péssimo nome. Ao ponto de, quando ser falado o nome delas, as pessoas ficarem iradas, ficarem com repugnância, ficarem com nojo, ficarem irritadíssimas. Ser admirado, Salomão fala que é tão bom quando você é admirado, quando alguém admira o que você faz, admira o seu trabalho, sabe? É tão bom quando isso acontece. Então busque ser uma pessoa que tem um bom nome. Busque não só a questão de um bom nome comercial, ou seja, um nome limpo. Olha, um nome que você chega para comprar algum produto lá, eles vão lá, colocam seu nome, seu CPF, e eles vendem a loja inteira se você quiser. A questão do bom nome são em vários aspectos, são na questão de admiração. Seja uma pessoa admirada, seja uma pessoa que, quando as pessoas façam pesquisas na internet sobre o seu nome, possam encontrar coisas boas, coisas relacionadas a coisas boas. Você já tentou digitar o seu nome na internet para você ver o que acontece? Digite seu nome lá no Google para você ver. O que vai aparecer sobre você? O que está relacionado ao seu nome? O que está relacionado ao seu nome é algo admirável? São coisas que trazem admiração às pessoas? Ou o seu nome não significa nada? Então, esse é o conselho de Salomão. Isso é o que Deus fala através da boca de Salomão. Faça com que o seu nome seja um nome lembrado com alegria. Sabe? Quando alguém falar assim, você sabe, você lembra do Juarez, você lembra do João, você lembra do Pedro, né? E o seu nome possa ser, lembro, cara, poxa, o cara é gente fina, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, nossa, jamais, como, né? Ou seja, como você não pode ser conhecido, né? Então é isso aí.
Versículo 2 vai dizer o seguinte: o rico e o pobre se encontram e a todos o Senhor o fez. Gente, seja qual for a posição que você esteja, porque a pobreza e a riqueza são estágios de vida. São roupas que você veste. Às vezes você está rico, às vezes você pode estar pobre. Já falamos sobre essa questão de pobreza em outros capítulos, né, que não existe a pobreza. Às vezes quando você fala assim, ouve a palavra, fulano é pobre, né, você já pensa que estamos falando sobre a pobreza financeira, ou seja, uma pessoa que não tem recursos. Mas nós já falamos anteriormente, em outros capítulos, que existem 3 tipos de pobreza. E vamos repetir novamente. Existe a pobreza espiritual, existe a pobreza intelectual e existe a pobreza financeira. Só que a pobreza financeira é o último estágio de uma pobreza, que se inicia lá na pobreza espiritual. Quando a pessoa, o que é uma pessoa pobre espiritual? Quando a pessoa não quer saber de Deus, quando a pessoa não tem o espírito elevado, quando ela não tem uma riqueza espiritual, que essa riqueza espiritual só pode vir da parte de Deus, ela passa a viver somente na riqueza intelectual. Só que até a riqueza intelectual, ela é uma coisa mutável. Né? Ela é uma coisa que pode mudar, é uma coisa que ela pode... O que você acha hoje que é conhecimento, que é sabedoria, amanhã pode não valer nada. Conhecimento tem prazo de validade. O que você aprende hoje, às vezes pode até servir para amanhã, mas nem sempre funciona assim. Então uma pessoa que parou no tempo, parou de estudar, o conhecimento que ela tinha sobre um determinado assunto pode ter evoluído, pode ter atualizado e ela pode estar praticamente fora do mercado. Então a inteligência intelectual é uma coisa que pode acabar. E aí se a pessoa não tem inteligência espiritual, acaba-se a inteligência intelectual, consequentemente ela vai ficar sem inteligência financeira, e ficando sem inteligência financeira, consequentemente ela vai ficar pobre. Então, antes da pobreza financeira, vem primeiro a pobreza espiritual e depois a pobreza intelectual, ok? E o que é bacana aqui que Salomão está falando é o seguinte: seja qual for sua posição, rico e pobre, foi Deus que fez. Deus fez todas as pessoas, deu qualidade a todas as pessoas. Agora, a riqueza também está relacionada à ausência de preguiça e trabalho. Nós vamos ver em todos os capítulos de Provérbios que o sucesso não está relacionado a você ser um queridinho de Deus, ou Deus que te deixa rico. Sim, é Deus que permite todas as coisas, mas o sucesso e a riqueza estão relacionados a 2 coisas cruciais: a ausência de preguiça, tá? E o trabalho. É isso. Por mais que você busque livros, best-seller, por mais que você só vai encontrar informações que te conduzem a esses 2 princípios: o princípio do trabalho e o princípio da atividade. Ou seja, quando você não tem preguiça, quando você vai atrás, quando você acorda cedo, quando você busca trabalhar, você enriquece. O Salomão ele vai dizer e vai escrever várias vezes, e uma das coisas que ele fala que é assim exponencial é que não ames o sono, para que não te empobreça. Abra teus olhos e te fartará de pão. Tá? Então, ou seja, sucesso, dinheiro, riqueza, trabalho, está tudo relacionado à ausência de preguiça. Tá? Não seja preguiçoso, acorde cedo, busque, use muito bem os seus dias. Ou seja, Salomão vai dizer o seguinte, que se você utilizar seu tempo com coisas fúteis, também você ficará pobre. Ok? Então, preste atenção e aplique realmente, de verdade, esses conselhos que Salomão deu, esses conselhos que Deus usa a boca de Salomão para falar, que você vai ver como a sua vida vai mudar, ok? Versículo 3 diz o seguinte: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Olha só, que riqueza aqui, ó. O prudente prevê o mal, ou seja, você está vendo o perigo, você está prevendo o perigo, não vai. Você está vendo que pode acontecer uma coisa ruim, você está prevendo, não é? Prever não é questão de futuralizar a coisa, né? Mas assim, você está vendo que há possibilidade de acontecer alguma coisa ruim lá, naquele lugar, naquela situação, entendeu? Então não vá, esconda-se. É isso que Deus está falando aqui.
né? Porque o simples, ele vai, né? Ele passa e acaba pagando. Tá ok? Olha só que riqueza. Que riqueza. Se você colocar isso em prática, o que seria isso a praticidade disso? Poxa, você tá vendo ali, ó, lugar perigoso. É um lugar de gente perigosa, de gente ruim. Você vai morar lá pra quê? Você sentiu no seu coração, pô, ali eu tô prevendo que, olha, vai acontecer coisa ruim ali. Eu não vou pra lá. Entendeu? Ali não tá me cheirando muito bem. Olha, Deus está te dando uma sensibilidade para você prever algumas coisas. Eu não estou falando de previsão aqui, de bola de cristal, coisas que Deus abomina. Eu estou falando de coisas totalmente previsíveis, coisas que estão mais claro do que cristal, mais certo do que 2 mais 2 são 4. Entendeu? É nesse sentido aqui, ok? Versículo 4 vai dizer o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida são para pessoas humildes e que temem a Deus. Então você tem interesse em ter uma vida rica, de ser uma pessoa honrada, de ter uma vida de qualidade. Como que você pode alcançar isso? Sendo humilde, seja humilde. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa, sabe? E o que é humildade? Humildade não é pobreza, humildade é você. Eu vou te dar um exemplo de humildade. Você chega num lugar e aí estão falando sobre um determinado assunto e você é convidado para participar dessa conversa. E aí as pessoas falam, ó, fulano sabe do que a gente está falando aqui, ó, vamos perguntar para ele. Fulano, você que fez isso, tem doutorado, pós-graduado, MBA, PhD, nisso e aquilo, fala aí para nós, né? E a pessoa fala assim, não, gente, que isso, né? A gente só leu mais um pouquinho, a gente estudou um pouquinho mais, né? Mas a gente não somos, né, tudo isso aí que você está fazendo a propaganda, não, né? Ou seja, falar com humildade, o tom de voz ser diferente, né? Ou seja, quando você é ovacionado pelas pessoas, isso é ser humilde. É mesmo você tendo poder, é aquele negócio, é o chefe que mesmo por ser chefe, mesmo por ter autoridade, ele pede as coisas. Ó, por gentileza, você poderia fazer assim, assim, assado? Ele poderia mandar, ele poderia falar, ó, faça isso, isso e isso. Mas ele usa o quê? Da gentileza, da sutileza, da boa comunicação, né? Pedir. Por gentileza, poderia, por gentileza, fazer isso, aquilo, tal, tal. Isso também é humildade. Isso também pode ser caracterizado como uma espécie de humildade. Quando você pode exigir alguma coisa, mas você pede. Isso é ser humilde também. Tá ok? Honra. A gente só tem honra quando a gente faz as coisas certas, as coisas justas, né? E vida é uma coisa que, para muitas pessoas, é uma coisa muito difícil. Mas aqui a gente vê que humildade e temer a Deus. E o que é temer a Deus? É obedecer a Deus, não é ter medo de Deus. Muita gente fala assim, eu acredito em Deus. Lógico, eu acredito em Deus. Só que assim, acredita, mas não faz nada por onde provar realmente que essa pessoa acredita. Mas eu preciso provar que eu acredito em Deus? Cara, pelo amor de Deus. Você acredita que vai receber no fim do mês seu salário? Você acredita, mas não vai trabalhar não para você ver se você vai receber o seu salário. Você pode até acreditar que você vai receber seu salário no fim do mês. Agora, se você não for trabalhar, você não vai receber. Nem que você acredite que você vai receber, você não vai receber. E o que significa isso? Não adianta eu falar que eu acredito em Deus, mas eu não obedeço a Deus. Não adianta eu falar que eu acredito em Deus, mas eu não procuro saber quem é Deus, o que Ele quer de mim, se Ele quer alguma coisa de mim e o que Ele quer de mim. Não adianta. Não adianta eu falar, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Tá, você acredita, mas você faz alguma coisa? Você que sabe quem Ele é? Então defina pra mim Deus então. Deus é isso, 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 tá. E ele quer alguma coisa, ele pediu alguma coisa, ele pede alguma coisa, entendeu? Tá na onde? Onde tá escrito isso? Na Bíblia. Então a pessoa que diz que acredita em Deus, mas não abre a Bíblia para ler, para saber quem é Deus e o que Ele quer de nós, e o que Ele espera de nós, porque querer uma coisa e esperar é outra coisa. Quando alguém te paga um salário, o que ela espera? Que você trabalhe. Correto? Quando alguém espera alguma coisa de você, ou tem relacionamento com você, seja um esposo, seja a esposa, seja o marido, o que ele espera? Espera fidelidade, espera comprometimento, cumplicidade, não é isso? Então, se você acredita em Deus, acredita na existência de Deus, você só consegue realmente viver isso, dizer isso,
fazer isso desde que você faça essas coisas. Você saiba quem ele é, sabe o que ele quer, sabe o que ele quer e sabe o que ele espera de você. Ok? Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Perverso. Espinhos e laços estão no caminho de gente má, gente malvada. Então, você quer viver? Você quer que sua vida seja cheia de espinho, cheia de laço? Então não ande com esse tipo de pessoa. Não ande com gente que é ruim. Não ande com gente que faz maldade com as pessoas. Anda, você tá andando ali, viu que a pessoa é má. A pessoa corrige, ou aconselha, rapaz, não faz isso não. Faz isso não, isso é maldade. Faça essa maldade não, isso é maldade. Orienta. Fala uma vez, duas. Não atendeu, não entende. Cara, não anda junto. Não ande no mesmo caminho. É isso que Salomão está falando. Espinhos e laços estão no caminho de gente má e malvada. Então não ande. Lá na frente vai ter um versículo que vai falar justamente sobre a questão de não andar com esse tipo de pessoa para não aprender as coisas ruins que essas pessoas fazem. Ok? Versículo 6 vai dizer o seguinte: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é um versículo muito falado, muito estudado, muito usado em cursos, em palestras sobre pais e filhos, né? E o que Deus está usando a boca de Salomão para dizer aqui? Eduque seu filho, ensine o caminho, e eles vão guardar isso até o fim. Até o fim eles vão guardar essa informação. É isso que Deus tá falando aqui. Ou seja, a responsabilidade, aqui não está falando pai e mãe, não, está falando assim, educa a criança. Então, mesmo você que é tio, que é tia, que é vô, que é vó, que tem o acesso a uma criança, você que trabalha num conselho tutelar, por exemplo, ou trabalha com crianças, aqui não está especificando pai, mãe, tio, tia, vó, vô, não, está falando assim, educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o adulto tem uma responsabilidade com o menor incapaz. O adulto tem uma responsabilidade com a criança. E qual a responsabilidade é essa? Ensinar. Então, eu devo ensinar crianças. Eu devo ser um adulto sempre é um potencial professor para uma criança. E o que deve ser ensinado para uma criança? O que deve ser posto como ensinamento para uma criança? É a palavra de Deus. É a luz, é o conhecimento, é o entendimento. Ok? Tá claro isso, né? Não precisa nem desenhar, né? Versículo 7 vai dizer o seguinte, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha só, o que acontece aqui? Dever traz submissão e servidão. Então não toma emprestado. Se você puder evitar de emprestar, seja lá seu cartão de crédito, seja no banco, seja de um vizinho, seja de um parente e tal, não pegue emprestado, não tome emprestado, porque se você pedir emprestado, se você tomar algo emprestado, seja qualquer coisa, você fica escravo daquela pessoa, tanto escravo financeiro como escravo sentimental. Por quê? Porque o que acontece? Uma vez você tomou alguma coisa emprestada de alguém, vai chegar um dia que essa pessoa vai usar isso para te amarrar. Ela fala assim, você, por exemplo, tomou emprestado um dinheiro, tomou emprestado alguma coisa. Um dia ela vai chegar para você e vai falar, fulano, você me empresta isso, isso e aquilo? E aí você, às vezes, fala, nossa, meu Deus do céu. Né? Por exemplo, a pessoa tá ali, te emprestou alguma coisa, que não é tanto valor, mas te emprestou alguma coisa. Aí lá na frente ela chega pra você e fala, rapaz, eu tô precisando fazer uma compra assim, assim, assado, você me empresta umas folhas de cheque aí, assim, assim, assim? Aí você fala, meu Deus do céu. Você lembra do seu gerente, né? Você lembra do seu gerente do banco falando pra você assim, fulano, mulher, cheque e carro não é coisa que se empresta, né? Então assim, você fala, meu pai, como é que eu vou fazer agora? Então como você se sente preso, como você um dia tomou emprestado dessa pessoa, então o seu cérebro, sua inteligência vai dizer o seguinte, cara, ele te emprestou uma vez, um dia você precisou, ele estava lá, agora ele precisa de você, o mundo dá volta, né? E aí você fica preso àquele sentimento, né, de empréstimo. Puxa, ele me emprestou, ele me ajudou, então eu tenho mais do que a obrigação de, né, emprestar.
Você entendeu? Então, ou seja, há uma prisão, você acaba ficando preso, virando servo, tanto fisicamente como intelectualmente, como sentimentalmente, na verdade, daquela pessoa. Então, por isso que evite. É impossível você não pedir alguma coisa emprestada para alguém durante toda uma vida. Mas se você puder, evite emprestar, evite tomar emprestado. Tá? É isso que Deus está usando a boca de Salomão aqui para dizer para nós. Ok? Versículo 10 diz o seguinte: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Gente, isso aqui é um versículo que tinha que estar assim, ó, no emprego, sabe? Numa empresa. Tinha que ser uma frase que deveria estar assim numa placa bem grande, assim na entrada dos funcionários de uma empresa, na entrada de um escritório, sabe? Deveria ser um totem dentro de um escritório. Essa frase, esse provérbio. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, acabará a questão e a vergonha. O que Deus está falando aqui? Versículo 10, né? Ou seja, zombadores devem ser excluídos. Geram contendas, questões, vergonhas. Geralmente tá lá no trabalho. O cara ali tá ali, ó. O cara chegou para trabalhar, tá ali 2, 3 meses. Cara, ó, depois que o cara chegou, é só contenda. É gente brigando. É briga toda hora. Sabe, confusão, contenda, só questões levantadas, gente levantando questões. Mas e por que isso e aquilo? Porque é assim, assim, assado. Por que vocês não isso e aquilo? Né? E fica ali. E aí, o que é pior ainda, a vergonha. É aquela pessoa que entra na equipe, né, para trabalhar, você colocou ela lá na equipe, colocou ela no hall de seus funcionários, e ali, desde quando ela chegou, ela tá criando contenda. Ela só vive levantando questões que não tem nada a ver, gerando dúvida nos outros, gerando dúvida na política da empresa. E o que acontece? No fim de tudo isso ainda você acaba passando vergonha, porque essa pessoa vai te fazer passar vergonha. Porque as pessoas vão falar, quem que foi que trouxe? Quem que indicou essa pessoa? Quem que contratou isso aí? Né? Olha só que coisa séria. Então assim, às vezes você até tá passando uma situação lá na tua empresa, lá no teu trabalho, você que é chefe, você que é headhunter, você que é um cara que é o provedor de mão de obra para uma empresa, você tá vendo que você fez uma contratação ou tá ali, tá recebendo informações de que um colaborador, ele tá ali gerando contenda, levantando questões que estão gerando desconforto nas pessoas, e você tá passando vergonha por causa disso, cara, manda embora, tira, entendeu? Dispensa. Porque vai gerar coisas piores. Você pode perder até um contrato por causa de um funcionário como esse, por causa de um funcionário zombador como esse. Porque é uma pessoa que zomba, é uma pessoa que vive só de zombaria. Ela tem prazer de zombar das coisas. É um prazer, ela tem vícios emocionais. Ela tem vício em contenda, ela tem vício em questão, em levantar questão, em ficar discutindo coisa, polemizar as coisas. Né? E ela vai gerar uma vergonha para você, sabe, incabível. Então tá aí a dica de Salomão aí para quem é gerente de RH, para quem é supervisão, para quem é supervisor, para quem tá na gestão de uma equipe, né? Ou seja, tira fora o escarnecedor. E aí vai acabar a contenda, vai acabar a questão e você não vai passar vergonha, ok? Versículo 11. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Olha só. Olha só. Não estamos falando aqui de amizade na questão de puxa-saco do rei, disso e aquilo. Mas quais são as pessoas que o rei gostaria de ter ao seu lado? Pessoas de pureza de coração. Pessoas amáveis de lábios. O que é amáveis de lábios? Pessoas que falam coisas amáveis. Pessoas que estão sempre falando coisas boas. Não aquela pessoa que tá sempre, você viu? Olha isso que tá acontecendo, olha aquilo outro, olha aquilo outro. Tem gente que 5 minutos de conversa ela acaba com você. Você encontra com ela na rua, ela vai começar a falar do câncer, da doença, do isso e aquilo, sabe? Em 5 minutos de conversa ela te derruba, ela suga suas energias numa conversa. Quem é que gosta de ficar do lado de gente assim? Quem é que gosta de pessoas desse jeito do lado? Então Salomão está falando aqui o seguinte, coisa que ele mesmo viveu, ele como rei, ele mesmo viveu. Pessoas de pureza de coração, pessoas puras, seus corações puros, pessoas amáveis de lábios, que estão sempre ali falando amavelmente, olha, é isso aquilo e tal, as coisas, falando com sabedoria. Gente, o rei,
ama isso. E o rei vai chamar essas pessoas de amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por que será? Homem puro de coração, amável de lábios. Era o comportamento de Abraão. Olha só, vamos lá. Versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Gente, não crie dificuldades para trabalhar que não existe. É isso que Salomão está dando um exemplo aqui. Tem gente que fica criando dificuldade. Tem gente que fica falando, não, mas se eu for lá não vai dar certo. Se eu for lá tem esse perigo. Se eu for lá não vai dar... Poxa, eu vou... É difícil, é perigoso. Vai que alguém me assalta, vai que alguém me rouba, vai que alguém me mata, vai que alguém... Não cria perigo onde não tem. Lógico, não vamos entrar em contradição. Aqui lá em cima está falando o seguinte, o prudente prevê o mal. Se você está prevendo que aquele mal pode acontecer, não vai. Agora, veja bem, vamos ter um equilíbrio aí, porque tem gente que cria problema, tem gente que fala assim, não, eu não vou lá porque tem um leão lá fora. Leão, pô. Leão? Porra. Será que tem leão? Leão tá na savana, entendeu? Leão tá no meio da cidade, só se fugir de um circo, alguma coisa. Então assim, não vamos criar problema, estamos prevendo um problema, fuja, se esconda. Agora, não vamos também criar problema onde não existe. É isso que Salomão tá dizendo aqui. Há um equilíbrio. Pô, vamos lá. Pesos e medidas, lei da gravidade. Vamos lá. Ok? Versículo 14. Olha só. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor irar-se cairá nela. Gente, pelo amor de Deus. Tá claro, né? Mulher estranha. O que é mulher estranha? Quando a Bíblia fala de mulher estranha. Você sabe o que é mulher estranha? Você sabe como uma mulher pode se tornar uma mulher estranha? E aí tá falando aqui que aquele com quem o Senhor se irá, cairá nela. O que Jesus nos ensina lá, quando os discípulos falam sobre a oração? Jesus vai lá falar, olha, quando vocês for orar, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos, porém, contudo, no entanto, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. E o que é cair? Quem é que cai? Se você andar de dia, você cai num buraco? Com certeza não. Mas se você andar de noite, é provável que você caia num buraco, correto? E o que é que traz dia e traz noite na nossa vida? O que é que traz luz e o que é que traz trevas na nossa vida? É a palavra de Deus. O salmista Davi vai dizer o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagine seus pés com lâmpadas. Imagine seus pés iluminados. Então onde você for pisar você vai ver onde tem buraco, onde não tem. Não é assim que funciona? Então veja bem, contra quem o Senhor irá e se cairá nela. Então praticamente é o seguinte, como que você pode cair? Se você não vê. E quando é que você não vê? Quando a luz de Deus, quando a palavra de Deus não está sendo na sua vida, quando Deus não está na sua vida. Então esse é praticamente o castigo, porque Deus ele nos livra do mal. Agora, se nós estivermos com a palavra de Deus nos nossos corações, vivendo, colocando em prática, nossa vida vai ser iluminada. Então nós vamos enxergar, porque a palavra de Deus é luz, e onde há luz não há trevas, e onde há trevas você consegue enxergar onde você está pisando. Dá para entender como é que funciona essa logística da coisa? Ok? Vamos lá. 14, né? 15. A estultícia, né, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Gente, coração de criança é estúpido, mas com a vara ela deixa de ser. Ou seja, isso é fato. Uma criança, ela faz coisas totalmente estúpidas. Ela fala coisas estúpidas, ela faz coisas estúpidas. E o que Salomão fala aqui? Que é a vara, só a vara. É só a vara da correção, que às vezes, né, você fustigar a criança com vara, segundo a Bíblia, é a única coisa que traz consciência à criança. Porque hoje existem outras varas. Por exemplo, a vara do adulto funciona no quê? Se você fala, ó, aqui não pode, é só o limite de velocidade de 110. Tá? Não adianta falar pro cara, o cara tem um carro bom, o cara quer dar uma pisada boa, o cara quer rodar, o cara quer andar, o cara quer voar na estrada. Então como que você vai fustigar essa pessoa com vara, um adulto com vara? Não, você não vai fustigar com a vara, mas você vai fustigar com a multa.
vai dar uma multa, 7 pontos na carteira e tal, e deixar o cara sem dirigir um bom tempo, isso é uma varada. Isso é uma espécie de varada. Com criança, quais são as varas que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar outras varas figurativas, né? Conjecturar aqui, a vara do castigo. Você pode castigar ao invés de bater na criança, fustigar ela literalmente com vara, né? Você pode castigar a criança. Olha, você cometeu uma coisa errada, a Bíblia me orienta a fustigar você com vara, mas eu vou fustigar você de outra maneira. Eu vou tirar o celular de você. Você vai ficar uma semana sem celular. Pronto. Foi uma fustigada que você deu, psicológica, mas deu. Você pode trocar algumas varas, né? Ou seja, varas né? Que vão doer na carne, e fazer algumas coisas doer no coração também. Porque o coração, às vezes, tem palavras que dói mais do que um tapa. Não tem gente que fala isso? Olha, se tivesse dado um tapa em mim, não tinha doído tanto como você falou assim, assim, assado. Então tem coisas que você pode até fazer a troca de varas. Né? Você pode utilizar varas sentimentais, varas que vão fustigar o coração da criança, ok? Buscando inteligência, trabalhando com inteligência, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Versículo 16 vai dizer o seguinte: o que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Ou seja, oprimir as pessoas, engrandecer-se, né, se achar o cara, isso, o fim disso é empobrecer, né? Dar coisas para quem não precisa. Existem duas situações. Existe a caridade e a generosidade. A caridade é quando você dá para pessoas que precisam de alguma coisa. Quando você dá um suporte para alguém que realmente precisa. A generosidade é quando você dá uma coisa para quem não precisa. Mas mesmo assim você tem sido generoso. É você dar uma roupa para quem tem bastante roupa. Né? Você deu um presente de aniversário, você deu um livro, a pessoa tem um monte de livro, aí você vai lá dar um livro para ela. Você foi o quê? Generoso, porque livros ela tem, né? Mas talvez ela não tenha aquele. Então você foi uma pessoa generosa. Agora, caridade é quando você dá uma cesta básica para quem está desempregado. Isso é uma caridade, entendeu? Ou, por exemplo, você pode dar até uma cesta básica para quem não está trabalhando. Ou melhor, para quem já está trabalhando. E o que você está sendo aí? Você está sendo generoso, porque a pessoa trabalha, mas você está dando uma cesta básica para ela. O que ela vai fazer? Ela pode dar essa cesta básica para uma pessoa que realmente precisa, né? Isso também é ser generoso, ok? Então, o que está falando aqui no versículo 16 é o seguinte: oprimir e engrandecer-se, dar aos ricos, dar para gente que não precisa, né? Ou seja, que é além porque dar para uma pessoa é uma coisa, dar para ricos, ou seja, rico é uma pessoa que não precisa de nada, né? Então é o caminho do empobrecimento, ok? Vamos lá para o versículo 17, diz o seguinte: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Olha só que coisa linda. O 17 e o 18. 17 e 18 é um só praticamente, né? Então, o que Deus está falando aqui? Nós devemos inclinar. O que é inclinar? É se debruçar. É dar atenção. Quando uma criança fala com você, o que você faz? Geralmente você abaixa a cabeça para falar com ela. Você desce, né? Você se abaixa. Você se inclina para dar atenção para aquela criança, né? É isso que é o inclinar-se, né? Você se inclinou, você está inclinando. Para quê? Para ouvir. E aí só ouvir adianta alguma coisa? Não, eu tenho que ouvir, absorver e praticar aquilo, porque senão não vai ter mudança nenhuma. Se você todo dia você abre o canal, vai no canal, ouve o provérbio do dia, mas você não coloca isso em prática, cara, não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que... Qual que é o objetivo? O objetivo é todos os dias, você antes de fazer, como eu sempre faço, né? Antes eu estudo, eu faço faculdade, só que antes de ler qualquer literatura, antes de buscar aprender, absorver qualquer outro tipo de conhecimento, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Estamos nessa maratona de leitura proverbial, né, de 31 capítulos. Depois que a gente terminar esse projeto, nós vamos para um outro projeto, né, que são as palavras de Jesus, né, o que literalmente Jesus manda a gente fazer, ok?
Mas isso é para um outro projeto, uma coisa nova que a gente está desenvolvendo, que a gente vai desenvolver quando nós terminarmos esse projeto aqui primeiro. Mas o que acontece? Se você não começar o teu dia ouvindo, né, a palavra de Deus, você pode ter certeza, cara, seu dia não vai ser bom. Tá? Não tô jogando praga pra tua vida, não. Eu tô falando o seguinte: comece o teu dia ouvindo Deus. Você começa o teu dia ouvindo o quê? O som do despertador, correto? Você levanta da cama, você faz o seu café, você vai trabalhar. Mas às vezes tem gente que já levanta da cama com reclamação, ouvindo notícia, vai para o jornal, ouvindo notícia, gente que morreu, gente que matou, aquela coisa. Para com isso, pelo amor de Deus. Começa o teu dia ouvindo a palavra de Deus, lendo um provérbio, ouvindo um provérbio. Faça disso uma prática. Leia, se você não tem tempo para ouvir, né, que geralmente as palestras que nós ministramos aqui de provérbios são palestras de 48 minutos, 50 minutos, quase uma hora, né? Se você não tem todo esse tempo para parar e ouvir, então pelo menos leia você, né? Leia o livro de provérbios e saia com aquela alimentação. O próprio Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, entendeu? Então assim, comece o seu dia se alimentando, ou seja, colocando em prática. Não adianta só se inclinar, só ouvir. Você tem que praticar. Há sabedoria aqui, entendeu? Guardar e aplicar, entendeu? E outra, vai ser um prazer fazer isso. Você vai perceber, vai ter momentos que você vai olhar para a situação e você vai ver o quanto é prazeroso. É muito prazeroso ler, é muito prazeroso colocar em prática aquilo de bom que a gente aprende, ok? Versículo 21 vai dizer o seguinte, ó: para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Ou seja, muitas pessoas vão chegar para você e vão falar: Juarez, cara, você que eu percebo que você é um cara, né, culto, você é um cara que tem lido, você é um cara que tá sempre aí lendo alguma coisa. Você sabe, o que você fala para mim sobre um determinado tipo de assunto, sobre uma situação assim, assim, assado? Aí o que você vai fazer? Você que está ali alimentado, que a boca fala e que o coração está cheio, né? Você vai o quê? Falar o que você acha? Não. Você vai abrir a Bíblia. Você vai trazer referências. Ó, eu já li na Bíblia que aqui, ó, fala assim, assim, assado. Você acaba virando ponto de referência. Quando você começa a estudar, absorver e ter sucesso na vida por causa dessa praticidade das coisas que você faz com a palavra de Deus, você vai virando ponto de referência e as pessoas falam assim: viu, conversa com o fulano de tal. Ó, conversa com o Juarez lá. Sabe? A pessoa tá lá, tá duas pessoas conversando. E aí a pessoa tá ali decidindo, fala assim: cara, eu não sei o que fazer, eu tô com a situação assim, assim, assada. A pessoa vai virar pra você e falar assim: viu, conversa com o Juarez, conversa com a Maria, conversa com o João, conversa com o Pedro. Entendeu? Você vira ponto de referência. E as pessoas vão te procurar. Vão te procurar por quê? Porque você é um cara que dá pontos de vista? Não. Você é um cara que tem que dar a palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo: procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra e que não tenha do que se envergonhar. Paulo fala para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. Olha só o que Paulo orienta a Timóteo. Então é dessa maneira que a gente tem que viver. A gente tem que se inclinar, a gente tem que ouvir, tem que guardar, tem que colocar em prática, e principalmente colocar em prática, senão não adianta nada, não adianta nada. Se você estiver ouvindo todos os dias: olha, Juarez, eu me inscrevi no canal, eu curti todas as palestras e eu ouço todo dia. Tá praticando? Porque se você não estiver praticando, não adianta nada. Você tem que praticar, começar a praticar, que aí realmente vai surtir o efeito desejável que tanto eu busco para minha vida, como tenho certeza que você busca para a sua, ok? Então assim, as pessoas vão te consultar e você terá verdades para dizer para elas, entendeu? Porque a palavra de Deus é verdade. Versículo 22 diz assim: não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. O que é isso, gente? Não atropele pessoas aflitas, dê atenção a elas. Às vezes a pessoa tá ali, ó, olhando pra você, tá? Você encontra com a pessoa no corredor, a pessoa tá ali olhando pra você, doida pra conversar com você, pra falar com você, aflita, com um problema, uma situação. O que você faz? Você passa por cima assim, ó. Você finge que não vê a pessoa. Que coisa feia.
Nossa, que coisa feia isso. Isso é muito feio. Isso é muito chato. O globo ocular tem um campo de visão de quase 360 graus. Vai, tô aumentando aqui. Sabe? A gente tem um globo ocular que a gente consegue perceber tantas pessoas, né, diante de nós. E tem gente que acha, né, acha que consegue fingir. Acha que consegue mentir bem. Você tá ali passando no corredor, às vezes tem... Tudo bem, às vezes você pode estar até distraído, que é também um problema. Você não pode estar distraído, né? Você que é uma pessoa de humanas, você que é uma pessoa que é referência para outras, você precisa estar disponível. Se você não está disponível naquele momento... Mas independente de estar disponível ou não, você precisa pelo menos dizer às pessoas, olha, vamos conversar tal dia, vamos conversar tal hora, hoje eu não vou conseguir te dar uma atenção, legal, mas ó, vamos sentar e conversar sobre isso o dia tal, assim, assim, assado, né? Você precisa estar, não fingir que não viu as pessoas, passa do lado das pessoas e finge que não viu, finge que não vê. Ah, faça-me um favor, né? Tem muita gente assim, só que é aquilo, né? Não vai muito longe. Não vai muito longe porque fica bem perceptível o quanto a pessoa é artista, né? Tem pessoas que são artistas, tem pessoas que elas né, elas se fazem, elas incorporam, na verdade, um personagem, elas vivem como se fosse um personagem, né? Então, o que a gente precisa fazer? O que Salomão está falando? O que Deus está usando a boca de Salomão para falar? Não atropeles o aflito. A pessoa tá ali, ó, olhando para você, esboçando uma conversa, sabe? Tá ali sabe? Olha para ela pelo menos. Olhe para ela pelo menos, tá? Olhe, né? Marque uma conversa, marque um dia para conversar, entendeu? Abrace, né? Dê aquele calor humano. Não dá para dar aquela qualidade de atenção naquele momento. Marca para um outro dia, mas pelo menos ali, ó, mostra para a pessoa que você viu ela, que você enxerga ela, que você tá vendo ela, hein? Vamos lá. Versículo 24 e 25 diz assim, ó, caminhando pro fim aqui, ó: não sejas companheiros do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Gente, não ande com quem não ande com quem você não aprenderá coisa de valor. Tem um ditado que você já ouviu muito ele, que fala assim: diga com quem andas que eu te direi quem és. A gente acaba andando com pessoas que a gente pega o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se comportar. E assim, ó, de duas ou uma. Jesus andava com prostituta, com ladrão, não falaram isso? E Jesus se tornou prostituto ou ladrão por causa que andava com prostituto e ladrão? Não. Ele foi transformação na vida dessas pessoas. Então, de duas ou uma, tá andando com gente que não presta, ou você muda ela, ou, cara, sai fora. Você só tem duas opções de estar andando com gente que, vamos dizer, não é gente que não presta, que nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente, falar, né, peço até perdão, não é a pessoa que não presta. Pessoas que têm comportamento destrutivo para si próprio. Você tem duas opções. Ou você anda de forma da qual ela fique com vergonha de estar com você, da qual você induza ela a mudar, ou saia de perto. Deixa ela sofrer para ela aprender, que senão ela nunca vai aprender na vida. Não tem outro motivo para você andar com pessoas que as pessoas vão olhar e falar: nossa, olha, o Juarez está andando com fulano e tal, tá andando com aquele povo ali, meu Deus, misericórdia. Olha, fulano tá andando com ciclano Beltrano, olha, vixe, isso não vai dar bem não. Então assim, você só tem duas opções de andar com gente que tem comportamentos destrutivos. Ou você muda a vida delas, ou você se afasta delas, porque é perigoso você começar a ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas personalidades. Isso não vai ser bom para você. Ok? Versículo 26, e caminhando para o fim, diz assim, ó: não esteja entre os que comprometem e entre os que ficam porfiadores de dívida. Vou te falar, hein? Aqui tá um negócio aqui, ó, fantástico. Uma coisa aqui que eu vou dizer para você. Se o cara tem Deus no coração aqui, o cara já entendeu um negócio aqui, ó, fantástico, né? E Salomão fala que a gente tem que guardar alguns segredos, a gente não pode dizer tudo, né, que a gente sabe.
Então aqui eu vou deixar o quê? Eu vou deixar o Espírito da Verdade ministrar no seu coração, porque no meu ele já ministrou. No meu ele já deu a deixa aqui, cara, ó. Olha só. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida. Hã? O que você entende quando que você lê isso aqui? Hã? O que você entende? Você que é empresário, você que é um cara que é acionista, né? O que tá falando aqui, ó? Vale a pena? Você tem algumas ações para investir aí na bolsa de valores. Vale a pena investir em ações de bancos, né? Que emprestam, que ficam por fiadores? Vale a pena investir em ações de bancos? Né? Olha aqui, ó, Salomão, há mais de 1000 anos atrás, dando a dica aqui para pessoas que trabalham com investimento em bolsa de valores. Vale a pena? Vale a pena você investir o seu capital em ações de bancos, de instituições financeiras que emprestam dinheiro para as pessoas? Tá aí a deixa, ó. Tá aí a deixa para você aí, ó. Um livro na Bíblia, hein? Na Bíblia você tem até ensino sobre questão de investimento. Nossa, a Bíblia é completa, né? A Bíblia é completa. Vamos lá. E último, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Gente, diligente. O que é diligente? O que é um homem diligente? São homens ativos, é um homem aplicado, cuidadoso, rápido em tomar decisões em seus trabalhos. O que Deus está falando aqui? Um cara desse não vai ficar muito tempo escondido. Ele vai ser descoberto. Vai ser descoberto. As pessoas vão enxergar ele e falar, cara, você tá no lugar errado. Você vai vir para minha empresa. Sabe? Você tá fazendo aquele trabalho espetacular. Por mais que você não ganhe... Eu já dei esse exemplo uma vez, que foi um exemplo cunhado de um outro palestrante, de uma outra pessoa que fala... O cara que entra para jogar hoje num time, ele entra ganhando um salário mínimo. Aí ele olha, pô, mas o fulano lá, o fulano ganha milhões lá, né? O passe de ciclano é milhões, o passe de outro, o cara ganha, sabe, num jogo... O cara, como é que eu vou entrar para ganhar um salário mínimo? Eu ganho um salário mínimo para fazer a mesma coisa, às vezes até melhor do que o cara que é o jogador de milhões. O que o cara faz? O cara, eu ganho um salário mínimo, eu ganho muito pouco, eu vou fazer gol contra. Hã? O cara vai fazer gol contra só porque ganha um salário mínimo? Não. Ele vai dar o melhor dele. Por quê? Porque ele sabe que tem um olheiro. Porque tem gente olhando ele ali. E alguém pode puxar ele para outro time. Puxar ele para a Europa. Puxar ele para um lugar, né, de qualidade. Para um time maior, para um time grande. Porque é justamente isso. O futebol, ele é uma coisa... o cara começa ali no campinho de barro ali, ó, jogando ali. Alguém olha pra ele, daqui a pouco o cara tá jogando num grande time... grande time nacional. E jogando num grande time estadual, vai pro nacional. E daqui a pouco o cara tá lá jogando na Europa. Que é lá, vamos dizer assim, é o trono de quem joga bola. Reconhecido mundialmente. É assim que funciona no futebol. Eu nunca joguei futebol, não sei nem como que funciona isso, mas grotescamente falando, é mais ou menos isso que acontece. Por quê? Porque o cara dá o melhor, sim, independente de onde ele tá. Ele tá no campinho de terra. Ele vai dar o melhor dele lá, ele vai fazer gol, porque além dele ser ovacionado, né? Além daquela energia de você fazer um gol e aquele estádio de mais não sei quantas mil pessoas vibrarem ali com aquilo que você fez. Porque o futebol é uma coisa fantástica, né, cara? Você imagina, você tá ali jogando, correndo, dando o melhor de si, aí daqui a pouco você faz um gol, cara. Aquele estádio inteiro vai gritar o seu nome, aquele estádio inteiro vai brigar, vai gritar o seu nome. E você parece que você recebe toda aquela energia que as pessoas estão ali, né? Aquela alegria, aquela satisfação que as pessoas têm porque você fez aquele gol. Parece que toda aquela energia vai para aquela pessoa, sabe? Olha o Pelé, olha os grandes jogadores, né? Esses caras aí que tem um nome até hoje aí na mídia, na história, né? Eram pessoas que jogaram muito, por quê? Porque eram caras muito bons, foram jogar em times muito bons e ali... Sabe, fizeram milhões de pessoas ali, muitas pessoas, torcedores ali, sabe, gritar o nome dele e toda aquela energia positiva indo para aquela pessoa, cara, olha que coisa fantástica, olha que visão fantástica. Queria que você parasse um pouco para pensar nisso. Imagine você como um grande jogador de futebol, tá todo mundo ali esperando de você, que você faça gol, né? Não que você que jogue no meio campo, na lateral, né, não seja importante, mas o cara que faz gol, o atacante que tá ali, todo mundo tá esperando dele.
Todo mundo tá esperando ali de cada um, do centroavante, né? Enfim, tá todo mundo esperando ali de que cada um faça o seu papel para que o cara faça o gol. E quando o cara faz o gol, o que que acontece? Todo mundo vibra, todo mundo chora, todo mundo... E quando o time perde? Todo mundo chora, todo mundo vai desconsolado para casa. Você vê a relação entre jogador e time, ou jogador e torcedor? Time e torcedor como é? E o cara que tá ali desenvolvendo um trabalho, entendeu? Ele tá ali, ele tem que dar o melhor dele. Por quê? Porque tem um monte de gente na arquibancada torcendo por ele. Às vezes na sua vida você não vai ter esse monte de gente torcendo por você. Você não vai ter um monte de gente gritando o seu nome. Você não vai ter aquela galera toda ali, ó, gritando seu nome com a faixa do time né? Você não vai ter isso. Você não vai ter isso. Mas eu quero que você pegue esse exemplo do jogador, sabe? Dê o seu melhor, porque alguém vai olhar pra você. Alguém vai ver você e vai falar assim, cara, esse cara tá no lugar errado. Esse cara precisa estar aqui do meu lado. Eu quero esse cara aqui na minha empresa. Eu quero esse cara, nem que eu tenha que pagar curso pra ele, nem que eu tenha que investir nele, mas eu quero esse cara do meu lado, porque esse cara, ele é bom no que faz. Esse cara tem uma palavra bacana, esse cara é muito bom. Nem que ele não faça nada, deixa ele, mas fica aqui, ó, sentado. Cara, não faz, é meio difícil isso acontecer, né? Mas tem gente que não faça nada, só a presença dela numa empresa, num lugar, já traz alegria pra todo mundo, traz paz pra todo mundo, né? Então queira ser essa pessoa, dê o seu melhor, porque alguém vai olhar pra você e vai falar assim, você está no lugar errado. Você que acompanha meu canal pelo LinkedIn, você que acompanha os vídeos também pelo LinkedIn, eu falo pra você, você tá aí na tua empresa, e às vezes você fala assim, puxa vida, quando é que vão me enxergar? Eu tô aqui, eu dou o meu melhor, eu trabalho até altas horas da noite, eu tenho horário pra entrar, mas não tenho hora pra sair, tô dando... Continua dando o seu melhor. Alguém vai te ver. Alguém vai ver você entrar e sair todo dia tarde da empresa. Alguém vai olhar pra isso e alguém vai falar assim, às vezes não é nem da empresa, é isso que eu tô falando pra você. Às vezes não é nem a pessoa da tua empresa. Às vezes é um fornecedor. Às vezes é um fornecedor que vê o seu trabalho, vê a sua dedicação e fala assim, viu, você tá ganhando quanto aí? Quanto que você tá ganhando aí? Tá, eu te ofereço 3 vezes mais, vem pra cá. Vem pra cá que você tá no lugar errado. Meu, acabou. Por isso, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Já dizia uma música, né, que canta assim, que fala, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Porque assim, ó, além de pessoas estarem vendo e pessoas desejarem você perto delas, Deus está vendo. Paulo vai falar que nós temos que servir aos nossos senhores como nós servimos a Deus. Então, dê sempre o seu melhor. Porque alguém vai te ver. Talvez não é nem alguém da sua empresa, alguém de outra empresa, um fornecedor vai ver você e vai falar assim, cara, esse cara tá no lugar errado. Esse cara, eu quero esse cara na minha empresa, eu quero esse cara na minha companhia, eu quero esse cara no meu time. E, meu, vão te levar embora. Tá? Então, dê sempre, levante da cama todo dia e dê o seu melhor, que você vai ver. Você não vai ficar muito tempo aonde você está. Ok? Tá percebendo a grandeza? Eu tô falando alguma coisa de mim aqui? Cara, eu tô falando o que tá escrito. Nada do que eu tô falando aqui, tem um ditado que fala assim, nada se cria, tudo se copia. Não existe nada que já foi falado, que não tenha dito. Não tem, ou melhor, não tem nada que não tenha sido dito, que já não foi falado. Então assim, ó, essa é a grandeza e riqueza da palavra de Deus, não é da palavra do Juarez, não é do que o Juarez pensa, ou acha, ou acredita, é o que Deus usa a boca de Salomão para falar para nós, ok? Então eu quero desejar para você um dia maravilhoso, né? Você que até agora, se você ouviu esse áudio até agora, se você acompanhou até agora toda essa palestra, eu quero desejar para você um dia assim, ó, exponencial, um dia fantástico, um dia que você guarde, que você se incline, que você ouça e aplique todas essas verdades no seu coração e na sua vida, que eu duvido sua vida não mudar se você não colocar em prática isso, ok? Um grande abraço, inscreva-se no canal, deixa lá o seu joinha lá, compartilha também nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam absorver a palavra de Deus, possam entender a palavra de Deus e possam mudar as suas próprias vidas, ok? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.